caninhos burocráticos das diversas secretarias do Congresso Nacional. Ao que parece, ele agora ganhou novo impulso, entrou um substitutivo aqui, portanto, uma tentativa de fundir todos esses projetos num novo texto. Portanto, é indispensável que se faça isto, porque esta classe é profundamente injustiçada. A Constituição não diferencia. Quando assegura o direito de comunicação, ela não faz qualquer distinção entre então, rádios grandes e pequenas. Está garantido na Constituição? Está, tranquilo. Você tem todos os princípios que manifestam, que deixam claro que a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e informação sob qualquer forma independem, portanto, ou não estão sujeitas a qualquer restrição. Sim. É livre e a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Mais adiante você vai ter um artigo, eu vou poupar a leitura, mais fácil dizer logo a ideia, que inclusive, ao definir o sistema de comunicação do Brasil, prevê 3 classes de emissoras: as privadas, as estatais e as públicas. Portanto, estas públicas só têm sentido se você admitir que sejam, na linguagem do Constituinte, são as comunitárias. Agora, doutor Celso, queria perguntar, inclusive, para o deputado. Deputado, quer dizer, o doutor Celso acabou de dizer que está garantido aqui na Constituição do país. Então, por que algumas pessoas que operam essas rádios, alguns até foram presos, não é isso, doutor Celso? Sim, houve pessoas foram presas. Por que isso, hein, deputado, se está garantido aqui na Constituição? Não, a garantia na Constituição, o doutor Celso abordou corretamente, no meu entendimento, o problema. É jurista, advogado, naturalmente, mas como um dos autores do texto constitucional sobre radiodifusão na Constituinte, eu gostaria de dizer que tem o artigo 223 da Constituição, que define o serviço de radiodifusão, estabelece 3 mecanismos de outorga de concessão, que seria a própria concessão, permissão e autorização, e não define mais, define também no mesmo artigo a forma de cassação, que será só depois de passar em julgado, judicialmente, enfim, define essas coisas. Então, existe um texto constitucional hoje que tem que ser respeitado. E esse texto acolhe o código, o chamado código, que é uma lei que define o serviço de telecomunicações, que está contido na Lei 4.117 e no Decreto-Lei 236, que define exatamente o serviço, e nessa lei, que é uma lei, a 4.117, define como crime o uso, justamente, o uso de frequências do espectro radioelétrico sem autorização, sem licença, sem concessão. É crime, Este é o problema. E lá está definido assim. Eu agora não trouxe aqui o texto, mas está definido assim. O doutor Celso também conhece. Então, esse é o problema. Então, há uma polêmica. O que nós temos que entender hoje, no meu entendimento, Herói, é o seguinte: há necessidade de se preparar um texto legal que acolha esses anseios nacionais e que organize, que que estabeleça um instituto da radiodifusão sonora, e pode ser edições de imagem também, televisão, de baixa potência, para que as comunidades tenham acesso à democratização. Quanto é que é baixa potência, só para a gente ter uma ideia, nós não somos especialistas no assunto? A baixa potência tem aspectos técnicos que tem que ser analisados. As emissoras de baixa potência são aquelas que já em outros países foram assim definidas, como nos Estados Unidos, são emissoras que no máximo vão até 50 watts efetivamente irradiados. Sim, só para a gente ter uma ideia, pegaria um quarteirão, 2 quarteirões, como é que seria? Não, mais. Pode dar um raio aí de 1.000, 1.500 metros, com um bom sinal, de boa qualidade, que cobre realmente aquela comunidade ou aquele pequeno povoado do interior. Esta é a ideia básica. O que agora, ficaria tudo numa frequência só ou poderia ser uma quantidade enorme de frequências? Este é um aspecto também que tecnicamente tem que ser muito bem analisado. Por quê? Eu acho que a definição de uma única frequência para ser utilizada pelos próprios radiodifusores de baixa potência seria um método, inclusive, de fácil fiscalização do cumprimento das regras técnicas para evitar o caos, para evitar a interferência em outras rádios, etc. Então, uma frequência por região, no máximo, onde se alocariam todas as emissoras. Evidentemente, um processo sumário também de outorga, através de sorteio, no caso do interesse múltiplo na localidade, enfim, tudo sumário, mas tem que seguir a Constituição. Isso, doutor Celso, que eu gostaria que você pronunciasse, porque a Constituição define que é radiodifusão, e por ser de baixa potência não deixa de ser radiodifusão. Então tem que ter uma licitação
pode ser feito para frequência. Por exemplo, Sim. abre-se em São Paulo, na Zona Oeste, onde tem 600, tá? E o seguinte, o Ministério pode dizer, vamos abrir uma licitação para a ocupação por emissores de baixa potência do canal tal de FM na Zona Oeste de São Paulo. Tá certo. Todos se habilitam e entram. Onde houver coincidência de interesse no mesmo local, aí entra num processo sumário de sorteio, por exemplo. Tá Mas certo. não vamos impedir, quer dizer, não, vai haver sempre a necessidade constitucional de passar pelo Congresso Nacional e tudo. Agora, nós não podemos impedir e levar a isso a uma reforma da Constituição para criar na Constituição, porque isso demandaria muito tempo. Perfeito. E esse segmento não pode mais esperar. Tá certo. Deputado Harold Oliveira. Deputado, nosso tempo infelizmente está esgotado, nós queremos agradecer a sua participação e as suas explicações aqui conosco. Boa noite, deputado. Boa noite, fico muito feliz. Muito obrigado. Doutor Celso, tem aqui algumas perguntas. Olha, o senhor Marcos Alves, que é nosso telespectador em Juripiranga, na Paraíba, está vendo o senhor? Disse que na Paraíba foram fechadas mais de 30 rádios e o material apreendido, inclusive material meu, diz ele. O que é que nós devemos fazer? E o senhor João Henrique, que é de Araçatuba, no interior de São Paulo, diz o seguinte, se igrejas evangélicas poderão habilitar a montar também uma rádio comunitária. Ou evangélica, ou sei lá, de qualquer outra, né, outra origem. Segundo a última versão, este substitutivo, que em princípio deve ser votado, ele prevê a impossibilidade, ele não contempla nem a possibilidade de atividade política, nem religiosa. Mas isso tudo... Pode ter comercial nessa rádio ou não? Não, porque ela tem que se destinar... pode ter comercial, Pode. que não pode pertencer a uma entidade com fins lucrativos. Tem que ser uma associação... Se o açougue da esquina quiser anunciar na rádio, ele pode? Ele pode, ele paga, porque a rádio tem que ter receita para se manter. O que ela não pode é ter fins lucrativos, quer dizer, distribuir os lucros pelos seus sócios, né? Eu acho que diversos aspectos desse... Desculpa, Luciano, como é que vai controlar uma coisa dessa? Como se controla todas as empresas. Já não é novidade, as empresas de fins não lucrativos existem aos milhares pelo Brasil. É uma relação deles com o imposto de renda, não é? Então você veja a vantagem da regulamentação, porque inclusive trará essas rádios para o mundo da legalidade. Elas vivem realmente marginalizadas e é uma profunda, eu tenho a impressão que é das maiores injustiças que atualmente se faz nesse país, porque é gente honesta, criativa, que só quer trabalhar e encontra pela frente grupos poderosos, que são os titulares das grandes rádios, mancomunados com um grupo de parlamentares que são conhecidos também por serem possuidores Doutor de Saulo rádios. Ramos emitiu um parecer exatamente contrário do senhor. Bom, Inconstitucional. você sabe que em direito há sempre duas teses. O direito nunca vê a questão, senão o juiz não precisaria julgar. Não é? O juiz fica no meio exatamente porque tem o advogado e o acusador. Não é? Realmente há sempre duas teses. E, na verdade, portanto, o meu parecer não exclui a possibilidade de um contrário. Mas eu quero é que cada um que tenha dúvidas leia e forme a sua convicção. Nós temos absoluta certeza que, promulgada esta lei, ela será passível de revisão pelo Poder Judiciário, inclusive para corrigir esses exageros, porque é preciso tratar igualmente essas rádios. Nós temos que nos convencer de que essas rádios são um fenômeno deste século. Ela existe nos países civilizados todos. E existe no Brasil, já neste volume, 5 mil rádios proporcionando emprego para milhares de pessoas. Não é? Como é que você não pode abrir as portas do direito? Elas são punidas por um diploma legal cuja aplicação se lhe nega. Quer dizer, quando elas entram no Ministério das Comunicações para pedir a sua regularização, o Ministério responde de forma evasiva, mas dentre outras das respostas que ele dá é essa. Não, isto depende de lei. Mas quando se trata de prender as pessoas, eles invocam o Código Brasileiro de Telecomunicações. Para isso o código serve, para prender os donos das áreas. Nosso horário está esgotado, eu vou passar para o senhor as perguntas. Quero agradecer a sua gentileza, doutor Celso. Muito obrigado. Ora, é uma satisfação. Bem, a Opinião Nacional fica por aqui. Amanhã nós vamos conversar sobre educação sexual com os autores de 2 livros. Tem aqui 2 fatos. Um que chega de Belo Horizonte, que diz o seguinte: somos da Rádio Comunitária Favela FM. Nossa rádio, é interessantíssimo isso aqui, olha só, nossa rádio é a internet dos favelados. Transmitimos para 160 mil moradores das 6 favelas do aglomerado da Serra. Nossa rádio, Jô,
tem programas de combate ao consumo de drogas, campanhas de prevenção à AIDS e ao câncer de mama. Também divulgamos o uso das plantas medicinais como base em diagnóstico sobre as doenças que mais acometem as pessoas que moram nessas vilas. Bem, Jô, isso tudo entremeado de muita música e brincadeira. Jô, socorro! Fecharam nossa rádio comunitária. O Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações tinha feito um acordo de cavalheiros com o ministro Serjão, que estabelecia: enquanto o Congresso Nacional não regulamentar a lei das rádios de baixa potência, ele não mandaria fechar as rádios comunitárias, enquanto não regulamentasse a lei das rádios de baixa potência. E, Jô, ele quebrou o acordo. A rádio foi lacrada, a favela está em prantos. Caçaram a voz da comunidade favelada da Zona Sul de Belo Horizonte. Recorremos à sua voz para denunciar essa arbitrariedade, pois reconhecemos que o Soares 11:30 é também o microfone das causas democráticas. Muito obrigado. Contamos com seu apoio fraternalmente, favelados da Zona Sul de Belo Horizonte, Favela FM 104.5, a internet dos favelados. Maravilha! Eu vou então realmente fazer esse pedido agora, já foi lido o fax, e eu vou pedir, Serjão, intervém aí, dá uma contraordem, já que não houve, enquanto o Congresso Nacional não regulamenta a lei das rádios, porque o Congresso Nacional tem lei, vocês não estão lembrados, tem uma Constituição que foi votada agora há poucos anos, e várias leis ficaram para ser votadas, debatidas, discutidas. Várias delas não fecharam ainda a Constituição, ainda não foi fechada, quer dizer, várias leis ainda para serem discutidas, e reclamam quando o Pelé fala que alguns deputados não são como deviam ser e tal. Cadê? Um monte de lei aí para ser votada, para ser analisada, ainda da Constituição, e que nada. Então, Serjão, entra aí com seu peso no bom sentido, pelo amor de Deus, né? Estou chamando você de gordo, porque eu sei que você já emagreceu o quê? Eu tenho visto, eu vi você em fotografias, você perdeu pelo menos 1 quilo. Tô brincando, você tá um galã, tá impossível. Serjão, vê aí o negócio da Rádio Favela, Serjão, vem aí. Eu vou fazer um pedido coletivo aqui, todo mundo diz assim: Serjão, atende a Rádio Favela. Agora, 1, 2 e... Serjão, atende a Rádio Favela. Ok? Como você pode não ter ligado ainda para ver o programa, nós vamos fazer esse apelo várias vezes durante o programa, tá? Então, seja eu onde estiver, quando eu fizer assim, todo mundo. Então não esqueça, né? Quando eu fizer... Muito bem. Impressionante. Eu não sei porque que não deu certo o restaurante do Olivier em Jericoacoara. Um restaurante francês localizado em Jericoacoara, né? Falando nisso... Vocês não decoraram direito. É mais forte, mais alto. Acordem! Ora! Vamos lá, agora! Ótimo. No inverno, você lava quantas vezes? Uma vez no inverno todo? No sul, eu lavava, podia até chegar 2 vezes por semana. Mas aqui em São Paulo, que é outro tipo de clima, e também no sul... Você é gaúcha? Eu sou gaúcha. Então tem toda a história da poluição, aqui eu senti muito, né, a pele e o cabelo sente muito. Então eu tenho que lavar no mínimo 3 vezes por semana. Ou então um dia sim, um dia não, porque realmente... Quanto tempo? Aliás, seu cabelo está muito bonito, está muito bem tratado. O cabelo está sedoso, bonito. Ele é sempre assim. É? Que maravilha! Uau! É verdade! Muito bem. Serjão, atende logo a Rádio Favela. A gente vai ter que ficar aqui um ano inteiro falando da Favela. Viu, Serjão? Desculpa. Você não acha que o Serjão deve atender a Rádio Favela? Deve. Obrigado, querida. Não tá claro. De novo. Isso. Não,
é o nome dele? Elias. Elias, vem conhecer a maquininha do Elias. Cadê o Elias? Tá aí na plateia? Tá. Cadê ele? Ô, Elias! Fala. Foi brincadeira, tô brincando, Elias. Ele é muito forte. É brincadeira. Eu queria até te fazer uma pergunta. Você não acha que o Serjão devia ajudar Já devia ter ajudado. Já devia ter ajudado, Serjão. Olha, o homem é forte, aberto, vai lá e tatua todo. Bom, muito obrigado. E para terminar o nosso papo, eu vou pedir só mais uma vez. Atenção. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. O que o Serjão deve atender? A Rádio Favela. Serjão, atende a Rádio Favela. Não tem outro lugar? No chão que rima com Serjão. Serjão, atende a Rádio Cidade, por favor. Rádio Cidade. Eu queria ver se eu pegava vocês no pulo. Mas estão ligados. É a Rádio Favela. Atende a